Arro, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou Jackson Dorta, idealizador do Leader Club. Primeiramente, eu peço que o amor norteie todos os meus pensamentos, minhas emoções, minhas palavras e minhas ações nesse nosso encontro de hoje. Bom, e se você está aqui já, significa que você já está participando da nossa tribo do Leader Club. E hoje eu vou falar sobre o Day One, né? Bom, pessoal, o que é o Day One? Geralmente quando se usa essa expressão, nós falamos sobre aquele dia, aquele momento em que você teve uma grande mudança na sua vida. Então, é a hora zero, a hora que aconteceu alguma coisa em que ajudou você a ter uma perspectiva completamente diferente. E esse é o primeiro bate-papo que nós vamos ter aqui no nosso Leader Club. Bem, então esse Day One serve para você talvez ser aquele grande ponto de inflexão, aquele grande ponto de mudança na sua forma de pensar, na sua forma de agir e na sua forma de viver, tá ok? Então vamos lá. O Leader Club é uma plataforma de empoderamento pessoal e eu vou dar aqui 5 princípios que são fundamentais e que ao longo da minha vida eu validei esses 5 princípios de uma forma que me ajudaram a chegar aonde estou e a ter os resultados que eu tenho. E daqui a pouco a gente vai falar sobre resultados, tá ok? Então, pessoal, primeiro princípio que você tem que ter para poder mudar a sua vida, mudar a sua perspectiva. Vamos lá. Livre-se do coitadismo. Os coitados nunca serão líderes. Coitados não têm poder de nada. Coitados são apenas coitados. E hoje nós temos uma sociedade em que muitas pessoas aprendem a ser coitados, né? Aprendem a ser vítimas. E para a gente entender um pouco o que é o coitadismo, eu fui buscar no dicionário e eu descobri que tinha a palavra coitadismo, né? Então, olha, substantivo masculino, autopiedade, vocação para ser vítima, modo de ver a vida que demonstra complacência e ou piedade em relações dos seus próprios problemas, decepções, desgostos e etc. O coitadismo o impediu de ser feliz na vida. Então, esse sentimento faz com que alguém se coloque sempre no papel de vítima, né? É o vitimismo, mas eu adoro essa palavra do coitadismo. E se eu fosse você, eu buscava lá no dicionário para entender um pouquinho mais o que significa a palavra coitado. Mas o que eu digo para vocês, um coitado nunca será líder. E aqui no Leader Club nós falamos muito que o nosso grande objetivo é o seu empoderamento, é trazer o empoderamento e principalmente transformar você num líder do amor. Ué, Jackson, mas o que é um líder do amor? Durante todo o processo do Leader Club, você vai entender muito profundamente o que é esse conceito de ser líder do amor. Em outros vídeos a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Liderança é ferramenta. Você pode ser líder do amor ou líder de coisas que não são tão vocacionadas para o amor. Mas aqui, sempre que nós falarmos de liderança, nós vamos falar sobre líderes do amor. Então, isso daí é o coitadismo. Coitados nunca serão líderes. E eu vou dar a primeira dica. Vamos lá, coitadismo, ele tem uma doença cruel, que é a desculpite. O que é desculpite? É a doença dos fracassados. Bom, desculpa porque eu sou muito velho, desculpa porque eu sou muito novo, desculpa porque eu sou muito magro, desculpa porque eu sou muito gordo, desculpa porque a minha filha não me entende, minha esposa não me apoia, o meu marido não me dá suporte, desculpa, meus pais, essa é a melhor desculpite de todas. Nossa, se meus pais tivessem feito mais por mim, então desculpite é a doença dos fracassados. E todo coitado é especialista em desculpites. E eu vou falar uma coisa para vocês. Ninguém está nem aí para suas desculpas. Pessoal, hoje você tem que entender que o que valida você, valida a sua vida, valida qualquer coisa, é o que você faz na sua vida. Não interessa a sua desculpa. Você acha que o patrão está preocupado das suas desculpas por você não ter chegado no horário? Ou das suas desculpas por não ter atingido a meta? Ou das desculpas que você se dá por não ter feito a faculdade que você se comprometeu? Ou das desculpas que você dá? Pessoal, dar desculpas é a coisa mais fácil do mundo. E eu vou falar para vocês uma coisa que você tem que entender, que ninguém está nem aí para suas desculpas. Nem aí para suas desculpas. Ou melhor,
tem um grupo de pessoas que está aí sim para suas desculpas. Na verdade, outros derrotados estão aí para suas desculpas, pois eles veem em você um reflexo das suas próprias derrotas e isso os confortam. Juntam-se em grupos, criam histórias e reclamam de tudo. E pode ter certeza, ao longo da minha vida, com a oportunidade que eu tive de trabalhar em várias frentes, na polícia militar, nas empresas, nos negócios, enfim, eu descobri que é incrível como o pessoal da Desculpite, os coitados, eles se juntam em grupos. E olha, eu digo para vocês, esses dias eu estava junto com algumas pessoas e eu vi que esse grupo de coitados, que é uma turma que eu conheço, que lá todos são fracassados. E por favor, não entendam isso como eu dando um carimbo ou colocando alguma coisa de negativa. São escolhas. E quando eu falo isso, simplesmente são pessoas que nós percebemos e que eu percebo que efetivamente não conquistaram os seus objetivos na vida. Pessoal, essa turma que eu estou falando, eles se juntam em grupos, conversam, trocam ideias. E o mais legal, que um tempo que eu fiquei um pouco com eles, eles vão trocando as ideias de desculpa. Putz, não fez isso, olha, minha esposa me abandonou, olha, os meus filhos me deixaram, olha, na empresa que eu tenho, todo mundo lá me persegue, ninguém reconhece o meu valor. Então, e é o legal dessa turma, que à medida que eles se juntam, eles trocam as desculpas. Então, isso daí dá aquela sensação de pertencimento. Então, é muito fácil. Vejam esses grupos, tenho certeza que conversando com vocês aqui, vocês vão entender um pouco, ou participaram, ou já conhecem aquele grupo de pessoas que estão sempre lá se lamentando, são coitados, são vítimas do sistema, são vítimas do patrão, são vítimas da empresa, são vítimas de todo mundo, quando na única verdade é que são vítimas de si mesmos. Então aqui, dentro do Líder Club, não há espaço para coitadismo, não há espaço para vitimismo e não há espaço para desculpite. Aqui, e por que acontece isso? Muito simples, porque aqui no Líder Club nós acreditamos na tua capacidade, na tua força. Aqui nós entendemos que nós somos sementes de um ser muito poderoso, e se você é um semente, se você é a semente de um ser muito poderoso, você tem todas as capacidades desse grande ser que nós fazemos parte. Então aqui a gente não aceita desculpa, mas não porque nós não queremos, porque a desculpa na verdade é para você, para nós não, mas aqui o que nós acreditamos é nesse poder pessoal, em que você, se você decidir de verdade na tua vida e fazer o que é necessário, pagar o preço, você pode chegar aonde você quiser na sua vida. E é isso que nós acreditamos e é isso que norteia aqui o Líder Club. Coitados sempre serão coitados, e aqui nós não acreditamos no coitadismo. Segunda dica, mude a sua visão. Pessoal, o que eu tenho visto são pessoas que têm a pior visão possível, primeiramente sobre si, depois sobre as outras pessoas, depois sobre tudo que está ao seu entorno. Então, você tem que mudar a sua visão. Se você quiser mudar de verdade os seus resultados, você tem que mudar a sua visão. Vamos lá, eu adoro uma frase que fala o seguinte: entra lixo, sai lixo. Bom, o que significa isso? Isso daí é um princípio que se você não coloca energia boa, coisas boas, do outro lado do processamento, seja no que for, em qualquer máquina. Pessoal, se você pegar e colocar ouro na entrada de uma máquina que tritura ouro, do outro lado vai sair ouro triturado, mas é ouro. Se você coloca cana, vai sair caldo de cana, vai sair bagaço de cana, mas é cana. Você nunca vai colocar uma máquina cana e vai sair ouro. Isso quer dizer o quê? Uma das coisas mais importantes para você conseguir mudar a sua visão é mude tudo que entra aqui. Primeiramente, comece a mudar o que você lê. Nossa, eu tenho visto hoje pessoas lendo livros extremamente depressivos, livros que não ajudam você a entender fluxos bons, positivos, que ajudam a trazer de você perspectivas positivas. Então, é fundamental, cuidem do que você lê. Outra coisa, mude o que você assiste. Pessoal, aqui nós estamos em agosto de 2020, né? Nós estamos dentro de uma pandemia, uma fase de grande aprendizado da humanidade, grandes desafios, e grandes desafios sempre trazem grandes
oportunidades. Mas, efetivamente, aqui nós temos hoje redes de televisão que passam desgraças 24 horas por dia. Aqui nós temos redes de televisão que, quando nós tivemos dentro do processo de pandemia, que 100 mil mortes, essas redes fizeram festa, soltaram rojões e o tempo todo estão mostrando morte, desgraça. Outra coisa também, hoje você pega, nós temos as redes sociais, nós temos Facebook, nós temos o WhatsApp. É impressionante como eu vejo pessoas que investem o seu tempo só em coisas que não são positivas, não são produtivas. É impressionante. Esses dias eu estava no estabelecimento comercial de um amigo meu, né? E esse amigo aí, ele também sofreu muito na pandemia. E nesse estabelecimento comercial, tínhamos lá, acho que umas 3 pessoas que trabalhavam lá junto com ele, né? E nesse dia que eu estava lá, efetivamente não tinha um movimento de muitos clientes. E aí eu paro e olho a turma lá. Tá todo mundo no senhor Zap Zap. Agora eu pergunto para vocês, o pessoal tá lá conversando com os clientes que não aparecem mais, fala assim, cara, nós já estamos abertos aqui, vem aqui para a gente conversar. Pô, quanto tempo você não passa aqui? Sabe, postar uma foto bacana de um serviço bem feito que você tenha executado naquela semana, poder mostrar, de repente, um testemunho de um cliente seu falando bem do que está acontecendo. Nada, pessoal. A turma estava lá, vazio, os clientes, o chefe lá, olhando o computador, olhando joguinho no computador, olha que lindo, e os funcionários lá, tudo no seu Zap Zap. Então, pessoal, por que eu estou falando isso daí? Cuida do que entra aqui, né? Cuida do que você lê, cuida do que você assiste, cuida do que você escolhe, cuide dessas relações que você cria, é fundamental. Para você começar a mudar a sua vida, você tem que mudar o que está aqui dentro. Você tem que mudar aqui. A hora que você muda o que entra aqui, você vai mudar a sua visão do mundo. E a hora que você muda a sua visão do mundo, tudo começa a mudar. A hora que você muda o que entra aqui, você vai mudar o que fica aqui, no seu coração, nos seus sentimentos. Então, informações geram pensamentos, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram palavras, né? Imagina, por exemplo, que você está numa semana e é a segunda semana consecutiva que você bate todas as suas metas com folga. Imagine que você já sabe que no final do mês você já vai ter a melhor bonificação que você já teve dentro da sua empresa. Tá? Então, dentro disso daí, será que você vai conseguir chegar no dia de manhã e estar completamente desmotivado? Você próximo a bater as suas metas, tendo o melhor mês que você já teve, você vai estar lá e chegar, pô pessoal, eu acho que o mercado está em recessão, eu acho que nada vai dar certo, eu acho que nós vamos perder. Não! O que vai acontecer é que a sua palavra vai estar vibrando com o seu coração, sua inteligência, seu coração, sua palavra e suas ações. E se você tiver que sair e ligar para mais clientes, você vai estar totalmente entusiasmado. Sabe o que significa entusiasmo? Procure o significado da palavra entusiasmado. Entusiasmo, você vai estar entusiasmado, você vai falar coisas boas. Mas por quê? Porque o que você coloca aqui reflete no que você sente aqui, reflete no que você fala e reflete no que você faz. Então é assim que funciona. Mude o que entra aqui. Comece a estar em locais, leia coisas, assista as coisas. E hoje, pessoal, vocês têm aí N ferramentas. Muitas vezes, eu digo para vocês, vocês querem entender um pouquinho mais sobre motivação, vá lá, assista um cara chamado Anthony Robbins. O Anthony Robbins. Pessoal, tira o que serve, tira o que é de bom. Aprende muito simples. Eu já tirei lições espetaculares de pessoas de todos os tipos, que foram importantes para agregar na minha vida. Você quer entender um pouquinho sobre educação financeira? Vai lá ver um cara chamado Benzuel, que é um cara que eu gosto muito, eu vejo porque assim ele é pragmático em algumas coisas. Você tem pessoas espetaculares para você seguir. Você quer entender o que é um louco que está tentando construir uma tribo do amor? Vai lá, siga Jackson Dorta. Também estou aí nas redes sociais, no Facebook, e daqui a pouco vai ter muito mais conteúdo do que já tem lá, falando sobre coisas boas. De novo, você quer mudar a sua visão do mundo, você tem que mudar aqui. Você tem que cuidar o que entra aqui. Porque o que entra aqui transforma seus pensamentos, transforma seus sentimentos, transforma palavras e transforma ações. E é isso que você tem que fazer para mudar. Eu gosto de contar uma história muito legal sobre a mudança de visão, né? Diz que numa cidadezinha nos Estados Unidos lá,
tinha aquelas cidades americanas, né? E lá as casas não têm muros, né? As casas são todas em terrenos, mas não tem muros, que aliás é uma coisa que seria bacana aqui, né? Mas vamos lá. Então nessa cidadezinha, tinha lá em determinado bairro 2 casas vizinhas, né? E numa das casas, a mulher que morava lá, ela levantava de manhã e ela estava profundamente incomodada, porque todos os dias ela olhava lá pela janela do fundo da casa dela e a casa do vizinho estava imunda, suja. E ela sempre reclamava para o marido, falava assim, olha esses vizinhos, olha, a casa deles está suja, imunda, mal cuidada, né? Isso daí pega mal para todo mundo, isso daí denigre o bairro, denigre a nós vizinhos, é muito triste, sabe? Eu acho, qualquer dia eu vou lá e vou conversar com eles sobre isso. Foi assim a primeira semana, depois na segunda semana, na terceira semana, ela acordou de manhã, chegou lá, ela olhou pela janela e a casa estava maravilhosa, linda, com flores, resplandecente. Nossa, ela ficou, uau, que coisa bacana. Ela foi lá correndo, chamou o marido dela e falou, amor, olha lá, tá vendo, os vizinhos, olha como a casa deles está bonita, olha, flores para todos os lados. Ela falou assim, mas como é que será que eles conseguiram fazer tudo isso de um dia para o outro? Como é que eles conseguiram deixar essa casa tão bonita? Aí o marido vira para ela e fala assim, é muito simples, é que ontem eu lavei as nossas janelas. Vocês entenderam, pessoal? Então, na verdade, não era a casa, era a sua janela. E como é que nós construímos essas janelas com que entra aqui? Como é que essas janelas que nós temos aqui, o que elas vão ver? Depende do que está aqui, do que está aqui, do que sai, do que nós fazemos. Então, se você quer mudar de verdade tudo ao seu redor, você tem que mudar a sua visão. Nada acontece a não ser o que você entende que acontece, que você sente que acontece, que você faz com que aconteça. Então, você tem que cuidar da sua visão, você tem que cuidar das suas janelas, você tem que deixar suas janelas limpas. Vamos lá! Terceiro pilar, terceira característica, terceira dica. Escolha as suas tribos. Eu gosto muito, em vez de falar de grupo, associação, eu adoro a palavra tribo. E eu fui buscar lá no dicionário, tribo significa, é um tipo de agrupamento humano unido pela língua, costumes, instituições e tradições. Então a gente tem muito a ideia de tribo dos índios, sim, porque lá eles compartilham a mesma língua, costumes, instituições e tradições. Mas o que eu digo para vocês, por que eu falo? Escolha as suas tribos. Porque é impressionante como tem pessoas que querem, ser bem-sucedidas financeiramente e só andam com pessoas que são mal-sucedidas financeiramente. Tem pessoas que querem ter uma vida espiritual pujante, equilibrada e só andam com pessoas que estão perdidas no álcool. É impressionante. Então, escolha as suas tribos. Tem uma frase que eu adoro que diz o seguinte: aves da mesma plumagem voam juntas. Aves da mesma plumagem voam juntas. Ou seja, dependendo do que você quer na sua vida, você tem que escolher as tribos que você quer participar, né? Atualmente eu comecei a investir na Bolsa de Valores e é impressionante, pessoal, a hora que você entra nessa questão, de Bolsa de Valores, como você começa a entender uma linguagem completamente diferente, né? Então a gente está lá conversando com a turma, então começa a vir blue chips, small caps, enfim, é toda uma linguagem muito específica para aquele público. Então, as tribos que você escolhe participar, naturalmente vão forjando aquilo que você quer ser. Aqui em Guarulhos, por exemplo, eu moro na cidade de Guarulhos, né? Então, aqui eu já participei das principais entidades empresariais de Guarulhos. Por quê? Porque eu queria estar andando com pessoas que têm sucesso empresarial. Hoje tem uma tribo muito especial, agosto de 2020, eu participo do Rotary Internacional, que é uma instituição que me dá um orgulho muito grande, porque é uma instituição que ajuda mas muitas pessoas realmente que precisam. Além disso, constrói relações de companheirismo, de camaradagem espetaculares. Então, as tribos que você escolhe vão definir para onde você está indo. E isso é fundamental. Outra coisa, escolha pessoas nutritivas,
né? O meu amigo Luciano Pires, ele que usou essa expressão, pelo menos a primeira vez que eu usei, que eu ouvi, né? Pessoas nutritivas. E o que são pessoas nutritivas? São aquelas pessoas que te fazem sentir melhor, que te colocam para cima, sabe, que você tem prazer de estar junto, sabe, que fazem você dar passos em bons caminhos. Então, esteja perto das pessoas nutritivas. E aonde você vai encontrar pessoas nutritivas? Em tribos nutritivas. Escolha as suas tribos. Entenda isso, que simplesmente de você escolher as tribos que você participa, você começa a marcar o caminho que você vai seguir. Pessoal, não existe como. Se você está em tribos de pessoas altamente motivadas, você vai se contaminar com isso. Se você está em tribos de engenheiros, naturalmente você vai conversar, você vai entender, você vai ter essa linguagem. Escolha suas tribos e afaste das pessoas tóxicas, né? Então é um pouco simples, mas muitas vezes nós temos pessoas tóxicas do nosso lado. Às vezes é o nosso cônjuge, às vezes é o nosso pai, às vezes é a nossa mãe, às vezes é o nosso irmão, às vezes é aquele seu amigo, aquele seu primo que desde criança você conhece. Mas aprenda a ter distância de segurança. Mas, na regra, afaste das pessoas tóxicas. E por isso que o Líder Club é uma tribo do amor. E eu vou falar depois o porquê é uma tribo do amor. Mas por quê? Aqui no Líder Club nós sempre vamos vibrar dentro de toda esse sentido mais profundo do amor. A forma com que nós vamos trabalhar a integridade, né? O respeito. Sempre aqui no Líder Club nós vamos construir uma grande tribo do amor. Então, se você quiser participar com tudo isso que nós estamos fazendo, onde aqui não tem coitado, aqui nós vamos trazer o melhor de informação que tem, as melhores relações, as melhores estratégias, aqui vai ser uma grande tribo. Então, se você quiser realmente mudar os seus parâmetros e acompanhar, vem com a gente que aqui o Líder Club é essa tribo do amor, é isso que desde que eu idealizei o Líder Club está no meu coração e é para isso que hoje existe o Líder Club. Quarto princípio, resultado é o nome do jogo. Pessoal, não interessa o que conta, a historinha, resultado é o nome do jogo. E o que é o resultado? É o processo final de uma equação, né? Muito simples, porque assim, às vezes você para, o que é o resultado? 2 mais 2 igual a 4. Então, se você quiser entender a sua vida, olhe para os seus resultados. Veja os processos que você fez. Se você estudou de forma correta, consistente, para prestar um concurso que você queira, provavelmente o resultado vai ser aprovação. Se você não foi aprovado, o que você tem que fazer? Reveja as etapas do processo e mude isso, refaça para você atingir os seus resultados. E aqui nós vamos falar muito sobre resultados, né? Por exemplo, quais são os meus resultados hoje? Bom, pessoal, hoje eu tenho 52 anos de idade, agosto de 2020. Eu tenho 52 anos de idade, venho de uma família humilde do interior do estado de São Paulo, da minha querida cidade de Pirassununga. Sou tenente-coronel da reserva da Polícia Militar do estado de São Paulo. Tenho 3 faculdades, tenho um mestrado, tenho um casamento de cumplicidade e respeito. Tenho uma família linda, apesar com todos os desafios de se ter uma família linda. Né? Tenho amigos pelos quais eu tenho grande apreço, participo de entidades que ajudam muito pessoas que necessitam, tenho independência financeira. E o que é independência financeira? Nos nossos módulos sobre educação financeira, você vai entender qual a diferença de independência financeira e de liberdade financeira, tá? Mas hoje eu tenho independência financeira. O que significa isso? Que basicamente, se hoje eu quisesse não ter que trabalhar mais pelo resto da minha vida, eu poderia fazer isso. Então isso, eu tenho minha independência financeira. E o mais importante de tudo, eu sou feliz. Então, esses são meus resultados. Por quê, pessoal? O nome do jogo é resultado. É resultado. Então as faculdades, por que eu digo isso? Que se você quiser fazer faculdades, e as faculdades que eu fiz são faculdades de ponta. Então, eu sei como eu fiz as faculdades. Você tem que ter resultados. É isso que faz a diferença. Não é a historinha, não é a ilusão.
é o resultado que conta, é a parte final de um processo em que você vai ter inteligência, vai ter coração, vai pôr energia nisso para você chegar no resultado, né? E algumas dicas. Primeiro, para você ter resultado, você tem que ter humildade. As pessoas que mais influenciaram e impactaram minha vida eram pessoas extremamente humildes. As maiores lições que eu tive eram de pessoas com conhecimentos profundos, mas uma coisa que sempre me chamou a atenção eram pessoas extremamente humildes, né? E o que importa e como você vai saber o caminho que você está indo? Quais são os seus resultados? Isso é fundamental, porque muitas vezes na vida nós não paramos para pensar nisso. Será que eu estou indo pelo caminho certo? Se eu quero chegar no Rio de Janeiro, adianta eu ir pelo sul? Se eu quero ser o CEO de uma empresa, adianta eu estar fazendo uma faculdade que não tem nada a ver com o que precisa para ser um CEO? Se eu quero ter um corpo sarado, adianta eu ficar tomando um complexo vitamínico e não fazer atividade física? Tudo são os seus resultados. E se você quiser entender o caminho para que você está indo, tenha humildade e veja os seus resultados. Pessoal, e por que eu falo de humildade? Fiz questão de colocar esse tópico de humildade, porque eu digo para vocês, algum dos imbecis, dos maiores imbecis que eu já conheci na minha vida, eram os mais arrogantes. Eram aqueles que você ia conversar com ele sobre qualquer assunto, ele sabia. Se ia conversar sobre liderança, ele sabia. Se ia conversar sobre física quântica, ele sabia. São pessoas extremamente prepotentes, arrogantes, com resultados pífios. Pífios. Muitas vezes eu vi pessoas dando treinamento sobre lideranças que nunca foram líderes. Pessoas falando. Então, a humildade é fundamental. Fundamental. As pessoas mais impactantes que eu conheci tinham como regra a humildade como uma das suas marcas de caráter. Você quer ter resultados? Você tem que ter humildade. Segunda coisa, você quer ter resultado? Você tem que ser, ou melhor, terceira, você quer ter resultado? Seja ensinável. Pessoal, resultados você aprende. Se você quiser ter resultado, por exemplo, em natação, você tem que ir lá e aprender a nadar. Saber como faz a abraçada, saber como faz a puxada, saber os estilos que tem. Você quer aprender a tocar violão, você tem que ser ensinável. Resultados são construídos a partir do que você aprende. Então isso é muito importante, porque aqui no Leader Club nós vamos sempre estar te colocando a melhor informação possível. Hoje eu vou buscar aqueles caras que têm resultados concretos, especialistas, para vir aqui compartilhar o que eles têm de melhor. Mas para isso você tem que ter humildade, para isso você tem que ser ensinável. Se você não tiver humildade e não for ensinável, você dificilmente terá grandes resultados, né? E aqui eu te falo uma coisa, e você quer ter outra chave do sucesso na sua vida? Siga quem tem resultados, não siga quem fala. Falar até papagaio fala. Você quer ter resultados na sua vida financeira? Veja pessoas que têm resultados na vida financeira. Você quer ter resultados no esporte? Veja pessoas que têm resultados no esporte. Siga aquelas pessoas que têm resultados que você quer. Quando eu coloco aqui no primeiro momento os meus resultados pessoais, não são para me vangloriar nem nada disso, muito pelo contrário. Eu honro cada um deles porque eu sei o que foi conquistar cada um deles. Mas eu tenho muita tranquilidade e a cada dia eu busco ser melhor, e a cada dia eu busco aprender, e a cada dia eu busco compartilhar. Busco ser um Jackson Dorta melhor a cada dia. Isso possibilita também que eu tenha muitos resultados não espetaculares, mas resultados que alegram minha alma. Quando eu fiz a minha apresentação de tudo que eu coloquei, eu disse que talvez de todos os meus resultados, o mais importante para mim hoje é: eu sou feliz. Tenho problemas? Muitos. Tenho dificuldades? Muitos. Tenho limitações? Muitas. Mas independente disso, com tudo que eu aprendi, eu sou feliz. E dentro do Leader Club, isso é um dos valores que nós vamos construir a cada passo do Leader Club.
dando poder, te dando a força para você fazer suas escolhas, as escolhas do seu coração e para você ser feliz também. Então, pessoal, siga quem tem resultados. Falar até papagaio fala. Não adianta ficar seguindo pessoal, eu conheço cada charlatão que você pega o cara, tem uma história ali, vendedor de fumaça. Cada vendedor de fumaça fala: meu putz, esse cara é maravilhoso. E não é nada disso. 2020, aí nos anos 2019, 2018, quantos grandes líderes aí espirituais que tinham grandes trabalhos aí, falavam que todo mundo chorava e que no final vocês viram que esses resultados eram fabricados. Tem resultados íntegros. Então isso daí precisa ter humildade, você precisa aprender a seguir o caminho do seu coração. Por isso que eu falo para vocês, olha, quando você entra no Leader Club, você vai receber isso daqui, ó. Sabe o que é isso daqui, ó? É o seu diário de resultados, né? Por quê? Pessoal, não é diário dos sonhos, diário dos projetos, diários de nada, é diário de resultados. Então aqui a gente também vai falar todos os dias sobre como você construir os resultados que vão ajudar você a atingir os objetivos que você tem na sua vida, tá ok? Vamos lá, pessoal, quinto passo, quinta característica, quinto pilar, o amor. Aqui no Leader Club, quando nós falamos em amor, nós entendemos do amor ágape, esse amor incondicional que deve permear a nossa vida. Porque eu digo para vocês, de tudo que eu aprendi na minha vida, eu entendo que o amor é a força mais poderosa que existe. E nós trazemos com muita humildade, mas com muito amor, nós trazemos para o Leader Club toda essa reflexão, esse aprendizado, esse caminhar. Por quê? Porque aqui no Leader Club nós não acreditamos no amor-sentimento, nós acreditamos no amor-ação. É aquilo que você faz realmente que conta. Então, nós temos aqui, por exemplo, o servir, o ser útil. Você quer uma manifestação mais clara de amor do que você poder ser útil para outra pessoa? E aqui nós vamos estar, o tempo todo nós estaremos falando sobre isso. O cuidar, o respeitar, a compaixão, a alegria. Ou seja, o amor é prático. Então, o respeito nas suas ações, nas suas atitudes, nas suas condutas, aqui nós vamos tentar sempre ser norteados pelo caminho do amor. E é por isso também que nós falamos que o Leader Club é a tribo do amor. E nós acreditamos nisso. E do fundo do meu coração, eu vou fazer tudo o que eu puder de melhor de mim para que nós construamos uma grande tribo do amor, que seja a marca do Leader Club. Aqui, por exemplo, nós temos o programa de mentoria ou facilitação aqui no Leader Club, que é a oportunidade prática, concreta e fática. Nós podemos exercitar o servir, o olhar, o cuidar. Então, o Leader Club, nós vamos ter o amor como práticas e não como sentimento. E nós vamos falar muito sobre amor em tudo, porque nós entendemos que se você tiver todas as dificuldades do mundo, mas se nas suas atitudes, nas suas condutas, você tiver amor, você consegue fazer o que você quiser, dar o rumo que você quiser para a sua vida. Nós acreditamos nisso de verdade, ok? E nós temos que a paciência é uma das maiores manifestações de amor, né? Então a paciência, pessoal, eu fui buscar o que significa paciência. Todo mundo fala assim, paciência é ciência da paz. Não, paciência é a capacidade de resistir, a capacidade de estar com você, a capacidade de plantar, de semear e aguardar o tempo do tempo das sementes brotarem. Então, nós temos aqui que a paciência é uma das formas mais práticas de você exercer o amor. A hora que você entende o fluxo da sua vida e você tem paciência para que as coisas aconteçam da forma correta, aí você entende efetivamente o que é o amor, como se vive nessa energia do amor. E o tempo todo nós vamos estar brigando muito para construir essa tribo do amor. E o amor é movimento de construção. Para falar também, pessoal, eu adoro quando falo de liderança, nos nossos vídeos de liderança você vai ouvir essa frase. Os líderes são forjados no calor da batalha e não na tranquilidade das coisas fáceis. Então, o amor também não é tranquilidade. O amor se manifesta naqueles momentos críticos, nos grandes desafios que você tem na sua vida, né? Então, aqui, isso para falar que essa energia do amor vai permear todo o tempo o Leader Club. Então, isso daqui é o primeiro passo de muitos passos que nós vamos ter que dar para nós construirmos essa grande tribo do amor, e é nós construirmos. Não existe seguidores e não existe quem segue.
existem aqueles que vibram e aprendem a seguir o seu caminho, que é isso que realmente importa, tá bom? Bom, pessoal, isso que foi dito aqui, tocou você ou trouxe pontos de melhora, então o Leader Club é o lugar para você aprender, ensinar, trocar e a crescer. Se o que foi dito aqui já tem ou faz de você, você entende que você já tem tudo isso que nós falamos aqui, né? Você já tem todos esses passos, o Leader Club então é para você, porque aqui nós vamos poder trocar e crescer ainda mais. Agora, se de tudo que eu falei aqui você não entendeu, ou então não faz o menor sentido para você, você fala assim, pô, meus resultados já são show de bola. Então eu conheço um monte de gente que coloca os objetivos lá embaixo, né? Uma vez a gente estava numa reunião, né, numa escola, era muito triste isso porque eram jovens, e daí a gente falou assim, qual o seu sonho de vida? Não, eu quero ter um carrinho, uma Brasília. Pessoal, vocês sabem o que é Brasília? Estamos em 2020, Brasília acho que não é fabricada há mais de 20 anos. E o sonho do cara era ter uma Brasília, e ele falou que o sonho dele era terminar os 2 quartos que ele estava fazendo no fundo da casa dos pais dele. Não tem nada de errado com isso. Se isso realmente é o desejo do seu coração, não tem nada errado. Mas eu falo com você, eu falo para vocês, muitas vezes as pessoas minimizam sonhos por medo das demandas que são necessárias para construir grandes sonhos. E eu falo para vocês, nós fomos forjados, nós nascemos para grandes projetos, para grandes demandas, para grandes realizações, tá? Então, o pessoal está aí para você também entender se o Leader Club de verdade é para você ou não. Porque, pessoal, uma das coisas mais importantes, hoje eu trabalho dia e noite para que o Leader Club seja a empresa mais íntegra e honesta. Aqui vocês vão ver a conversa sempre reta, não vai ter mimimi, não vai ter letrinhas pequenas, sempre vai ser olho no olho. É isso que nós precisamos resgatar, aquele fio no bigode que é a confiança da palavra. Hoje tem que assinar 500 mil documentos porque ninguém mais confia na palavra de ninguém. Aqui no Leader Club vai ser diferente, senão não existe razão de ser o Leader Club. Então nós estamos colocando esse coração, pode ter certeza. Você está passando a fazer parte, compartilhar, vivenciar uma organização, uma empresa, uma loucura, mas que é baseada no respeito, na ética, na integridade, tá? Então, pessoal, o Leader Club é uma plataforma de empoderamento, mas lembre-se que só você pode construir isso, né? E exige um exercício de aprendizagem, reflexão, mudança de olhar, criação de hábito. Então, se você assistiu esse vídeo e não está com o seu diário de resultados aí, anotando tudo que é relevante, você perdeu uma grande oportunidade. Pessoal, se você está no Leader Club de verdade, aqui é o seu diário. Esse bate-papo nosso aqui você já deve ter em mãos. Se não tem, conversa com o seu patrocinador, que você teria que ter já o seu diário de resultado em mãos, para você estar anotando tudo que nós conversamos aqui. Se você só assistir isso daqui e está na sua crítica aí, mas isso eu faço, mas isso eu não faço, isso esse cara tá... esquece, velho. Esquece, meu irmão, minha irmã, esquece. É humildade. Não que o que eu esteja falando seja tudo verdade. Tira o que há de bom, porque isso que eu estou passando para vocês foi o que eu aprendi ao longo de 52 anos de vivência, de experiências, de reflexões, de aprendizados. Em outros momentos eu vou contar um pouquinho mais em cada lugar que eu já tive o privilégio de estar para chegar aqui e passar esses passos que pode ter certeza que podem mudar, fazer muita diferença na sua vida. Tá ok? Então, se você não fez isso que eu disse, você ficou assistindo isso daqui, não pegou o seu caderno para anotar cada ponto, cada tópico do que eu falei e fazer uma reflexão, eu sugiro que volte e assista, anote e reflita. Por exemplo, quais são as suas 5 piores desculpas? Né? O que eu tenho lido e assistido e o que eu deveria ter lido e assistido para chegar aos meus objetivos. Quais são as tribos que eu estou participando? Cite 5 pessoas nutritivas do seu relacionamento hoje. Pessoal, não existe bolo pronto. O sucesso, o seu empoderamento pessoal é um caminhar que você vai ter que construir. E a hora que você pega um vídeo como esse, faça as reflexões, veja o que você está fazendo em cada um desses passos.
escolha suas tribos, escolha pessoas nutritivas, tome consciência das suas desculpas, que é o primeiro passo. É que nem a pessoa que é drogadito. A primeira coisa que ele tem que fazer para sair da condição de drogadito é ele assumir que ele é um drogadito. Então tome consciência dos seus pontos fracos para você poder melhorar. Tome ciência dos seus pontos fortes para você potencializar. É assim que você vai construir o seu poder pessoal. Pessoal, quais são os seus resultados hoje? Quais são os resultados que você deseja? Quais são as dúvidas que eu quero tirar com o meu mentor ou com o meu patrocinador? Quais foram os maiores aprendizados hoje? O que devo mudar? Quando colocarei tudo que eu refleti e entender que eu tenho que mudar em ação? A hora que você começa a fazer essas perguntas, aí você começa a dar os passos mais importantes no caminho do seu coração, no caminho dos grandes objetivos que você tem que ter na sua vida, porque nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus são deuses. Se nós somos deuses, nós temos que ter grandes sonhos, grandes projetos, não só financeiros, de realização, de construção, de crescimento, de capacidade de influenciar outras pessoas, de capacidade de ser útil, de capacidade de amar. Nós viemos nesse mundo para nós fazermos tudo com grandiosidade, com amor, com humildade. E é isso que nós acreditamos no Leader Club. Então, meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente é uma grande honra já ter compartilhado isso com vocês. Uma vez que vocês estão assistindo esse vídeo, vocês já fazem parte da nossa tribo do Leader Club. Sejam bem-vindos. Contem com toda a estrutura nossa, com todas as pessoas que estão aqui, porque pode ter certeza que cada um